Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Hoje nós temos uma mensagem interessante, né? Que acho que vale a pena a gente participar, a gente ouvir, a gente entender, né? Vamos só dar um momentinho para as pessoas irem chegando, né? Ainda mais hoje que está meio friozinho, né? Deve estar todo mundo querendo ficar em casa. Oi, Denise. Paz e bem. Algarte, André, paz e bem. Né? Boa tarde, André. Então, assim, acho que hoje, pelo menos, eu não sei como é que está aí lá de São Paulo, Algarte, mas aqui pro meu lado, o tempo está chamando a gente para ficar na cama, sabe? Né? Não sei se aí também está desse jeito. Aqui tá. Né? Então, assim, temos que acompanhar só, né? Ver como é que fica. Tá friozinho também, né? Aqui para nós, entendeu? Tá frio, tá nublado. Você sabe que carioca gosta mesmo é de dia com sol, né? Então, dias assim a gente não gosta, né? Aliás, tem até uma música que fala isso: carioca não gosta de dias nublados. Djalma, Doraci, sejam bem-vindos, paz e bem. Marcelo, Celinha, paz e bem, tudo tranquilo? Fátima, paz e bem. Né? Para mim é especialmente ruim, sabe, pessoal? Porque a minha asma já está dando sinais de vida. Já estou até fazendo remédio, né? Estou fazendo remédio antes de ficar doente. Né? Bete Chaves. Tia Bebete? Ô, tia Bebete. Que bom te ver aqui. O paz e bem, tia. A gente está aqui para começar essa nossa... Daqui a pouquinho, vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal chegar, né? Que é aquela coisa que eu vivo falando, eu não faço esse momento de acolhimento para chegar a um número X ou Y de pessoas, porque eu acho que não tem nada a ver. Né? Eu acho que é só aquele momento da gente, vamos dizer assim, dar espaço para as pessoas irem chegando, né? André, Fernanda Abreu canta essa música. Então não estou enganado não, né, André? Tem essa música mesmo. Fátima, paz e bem. Rita, paz e bem. Tá vendo? O André confirmou a minha impressão. Tinha uma música com essa frase, né? Eu, como bom carioca, não gosto de dia nublado. Não é um dia agradável para mim. Né? Hoje nós temos uma leitura muito interessante, né? E essa leitura, ela tem uma aplicação muito presente na vida da gente. E acho que nesses últimos dias, assim, nessa última semana, essa parábola, ela tem um extra, né? Ela tem um a mais que a gente deve realmente, né, pensar e refletir sobre o que está nela, sabe? Né? Vamos dar mais um pouquinho, mais uns 10, 20 segundos, só assim para fechar o... Né? Quando é 15h38 aqui no meu relógio, a gente começa. Tá? Só um tempinho assim da gente para ver, né? Se bem que eu costumo dizer que eu já tô bem acima da média desse horário, né? Entendeu? Já tem muita gente hoje. Que bom. Né? Como eu falei ontem, eu não tenho nenhum plano de ser influenciador digital, de falar para milhares de pessoas. Muito pelo contrário, prefiro falar para esse grupo de pessoas que está aqui, que quer entender, quer conversar, quer melhorar, quer conhecer a palavra de Jesus.
Porque ficar falando para um monte de gente não é a minha preocupação. Né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outros para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado, mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos. Convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, os maus e os bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou que havia ali um homem que não estava usando o traje de festa. E perguntou-lhe: Amigo, como entrastes aqui sem traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem, jogai-o para fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Bom, primeiro de tudo, nós temos aqui uma parábola e não uma alegoria. Eu gosto de fazer essa diferenciação porque Mateus tem parábolas e tem alegorias, então é importante que a gente saiba que existe essa diferença, tá? Por que eu digo que isso é uma parábola? Não tem explicação para esse texto. A alegoria tem. A alegoria ele vai explicar cada elemento desses. Então, ele diria na alegoria, quem é o rei, quem são as tropas, quem são os que foram assassinados, quem foi para o campo, quem foi ver o seu trabalho, que traje de festa é esse, mas ele não fala nada disso. As parábolas, elas têm o seu significado em si. E às vezes isso leva a gente a ter que tomar um cuidado a mais. Por quê? Porque esse cuidado a mais, a gente tem que tomar cuidado para não pôr as nossas ideias aqui no texto. Então, vamos pegar aqui a última frase. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitas vezes essa frase é usada para dar um significado que aqueles que atingem o reino dos céus são de alguma forma pessoas especiais, pessoas fora do normal, como se fosse uma elite de seguidores de Jesus. A gente vê, inclusive, muito isso de vez em quando. Eu viro o meu santo, a pessoa reage: não, eu não sou santo, não. Como se ser santo fosse algo assim muito maior do que a gente. Quando, na verdade, o chamado à santidade é um chamado a todos. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam,
O chamado à santidade não é o chamado a fazer milagres, o chamado a aqueles atos heróicos fantásticos, né? Papa Francisco, na sua exortação sobre a santidade no dia de hoje, ele fala sobre os santos à beira da porta, né? Ou a classe média da santidade. É um termo muito interessante esse, a classe média da santidade, né? Porque ele fala de uma santidade que nunca será vista nos altares, mas que nunca deixou de ser santidade, né? E aqui tem isso, né? Observa bem, Jesus está falando do reino dos céus. Então ele está explicando àqueles que estão ouvindo ele sobre o reino dos céus. E de alguma forma a gente tem que entender isso para nós. Porque a palavra não fica largada, parada no tempo, ela vem e é atualizada até hoje. Mesmo sendo dita para aqueles homens e mulheres que estavam ouvindo ele, lá no ano 30, 31, 32, ela ecoa até hoje e serve para hoje. Ou então não é palavra de Deus. É isso que é interessante. Né? E aí a gente tem que entender, né? E entender com muito cuidado. Né? Havia na cabeça do povo judeu da época uma ideia de povo escolhido, né? Uma ideia de, porque eu sou deste povo, eu já estou com vantagem, eu já ganhei a salvação, né? Havia uma ideia que se você seguisse a lei, a porta da salvação já estava garantida para você. Nada como a gente tem hoje em dia, não. Tem ninguém hoje em dia que acha que está salvo. Tem ninguém hoje em dia que acha que se faz A, que se faz B, se reza C, se reza D, está salvo. Não tem ninguém que tenha essa impressão, não, sabe? Vocês não conhecem ninguém que pensa assim, né? Ah, eu estou salvo. Vocês nunca ouviram ninguém falar isso, né? Bom, o que acontece aqui é que chega a hora da festa, né? E isso está muito claro, né? O rei, inclusive, fala isso. Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Vinde para a festa. Ou seja, chegou o grande momento da humanidade onde você vai buscar, vai receber, vai entrar no reino de Deus. Acontece que o que as pessoas não entendem é que não é porque eu sou do povo A, do povo B, porque eu acredito em C, eu acredito em D, porque eu rezo X, Y, Z, que eu vou receber o reino dos céus. Pelo contrário, havia aqui um grupo de pessoas que eram os convidados, mas que não davam mais atenção ao rei. Um estava mais preocupado com o campo, o outro estava mais preocupado com os negócios. Os outros, ao ouvirem o convite, ficaram tão revoltados que mataram os mensageiros. E hoje nós temos essa realidade. Nós temos a realidade de pessoas que estão tão preocupadas com as outras coisas do mundo que se fecham a Jesus, se fecham a Deus conosco, se fecham a realidade de Jesus no seu irmão que sofre. Entende isso? Entende? Né? O grande problema que nós temos hoje é que existe um grupo de pessoas, e um grupo grande de pessoas, que acha realmente, né, que o segmento de Jesus é um segmento apenas de determinadas atividades e que se esquece de ver Jesus no outro, né? E isso é um problema. Isso é um problema porque você acaba vivendo um segmento incompleto, né? Outras coisas começam a ser importantes. E aí o seu segmento é insuficiente, né?
infelizmente, ou a gente segue, né, ou a gente não segue. Mas dizer que segue pela metade é uma coisa que não existe. Né? Na verdade, é interessante, porque no Apocalipse, né, é dito isso. Né? Um dos anjos fala a uma cidade: conheço tua conduta, tu não és quente nem frio. Oxalá fosses quente ou frio, morno como tu és, vou vomitar-te. Né? Então, não é a primeira vez que Jesus fala claramente, né, que a gente tem que agir de uma determinada forma. E é até muito interessante, porque como os convidados negaram, o rei, que é Deus, toma uma atitude estranha. Né? A festa está pronta, mas os convidados não foram dignos, os convidados não fizeram o que tinham que fazer, não agiram como deviam agir. Como eu não vou jogar o reino fora? Faz o seguinte, pessoal, sai por aí, encontra todos que tiverem no caminho. Todos, convidai a todos que encontrardes. Nosso auxílio ao próximo é necessário para o bem-estar de todos. Exatamente, André. É por aí mesmo, né? A gente tem que entender, e isso é muito importante, não sou eu que falo isso, da necessidade da gente ver Jesus no nosso irmão. Né? Mateus 25, 31 a 46 é muito claro nisso. Quando Jesus fala: eu tive fome, me destes de comer, eu tive sede, me destes de beber, eu estava nu e me vestistes. Eu era doente, preso e fostes ao meu encontro. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Né? Você vê que todas as periferias da época de Jesus, Jesus disse: olha, eu estou lá, eu estou na periferia social. Né? E aqui ele diz também, né? Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos que encontrardes. Né? Ou seja, ele manda encontrar, sair e chamar todo mundo, os bons e os maus. Aí você olha, Bernardo, como uma pessoa pode ser má e ser convidada para o reino? E isso é muito importante. Porque o chamado de Jesus não é um chamado excludente. O chamado de Jesus não é um chamado que diz assim: ou você é eternamente bom e perfeito, ou você não pode ter o reino. O chamado de Jesus não é aquele chamado que ou você nasceu pronto, ou você não pode ter o reino. Jesus chama a todos. E a todos dá a possibilidade de salvação. E Jesus nunca excluiu ninguém. Observem que em toda a história do Evangelho, não há nenhuma situação de pecado que impeça Jesus de ir ao encontro do irmão. Pelo contrário, Jesus vai ao encontro dos pecadores, dos desprezados, daqueles que ninguém respeita e ninguém quer por perto. Mas por que ele faz isso? Porque essa é a grande diferença. Né? Ele convida para a festa todos os que o encontrardes. Todos. Ele não faz um julgamento prévio. Ele não faz uma questão. Ah, não. Olha, você é uma pessoa muito boa, mas sabe, como você cometeu tal pecado, você não vai poder entrar no reino dos céus. Não. Ele chama a todos. E o que ele pede a todos é a disposição de segui-lo. Esse talvez seja essa passagem que pouca gente entende. Né? Aquele homem não estava usando um traje de festa e ele foi expulso. Não é uma questão da roupa, não é uma questão material. É uma questão de uma disposição interna.
né? É uma questão de um desejo de seguir Jesus. Para Jesus, mais vale, mais é importante, mais é chave de salvação. Você estar disposto a ir se encontrar com Jesus no seu irmão, na sua irmã, naquele que está doente, naquele que está com a sua vida ameaçada, naquele que foi vítima de violência, naquele que é vítima de preconceito, marginalização. Isso vale mais do que qualquer outra coisa. Porque não adianta ouvir o chamado, ir para a festa e chegar lá sem o traje, chegar lá sem a disposição própria daqueles que seguem a Jesus. Aquele que segue a Jesus, ele não exclui uma pessoa. Aquele que segue a Jesus não deseja o mal ao outro. Aquele que segue a Jesus não quer ofender, humilhar ou agredir o outro. E mesmo quando faz isso, sabe que está errado e que precisa se corrigir. Aquele que segue a Jesus, aquele que realmente tem o traje de festa, ele ama. Ele ama muito, né? Ele se preocupa em cuidar do outro. Ele se preocupa em proteger o outro. Ele se preocupa em estar à disposição do outro. Agora, não dá para a gente se comportar como os convidados originais. Aqueles que achavam que só por fazerem parte de um grupo especial já estavam com a vida resolvida e que não havia mais o que fazer, a não ser esperar ser chamado. E aí, quando fosse chamado, se tivesse um momento adequado, que tivesse bom para eles, eles iam. Esse é o grande problema de muita gente hoje em dia. Muita gente hoje em dia quer entender o segmento de Jesus a partir da sua visão, da sua ideologia, da sua forma de pensar, da sua forma de ver o mundo. E aí é assim, não, eu acho que tal coisa é importante, mas eu não gosto não. Então eu vou abrir mão disso. Oi, Carla, paz e bem, né? Então, tem muita gente que está fazendo isso hoje em dia, que é exatamente o que esses convidados iniciais fizeram. Ah, não, olha, eu sei que a orquídea é importante, eu sei que essa festa é importante, mas sabe, Rei, agora eu estou preocupado com o meu mercadinho, né? Eu estou preocupado em ofender o meu irmão. Eu estou preocupado em julgar apressadamente o outro. Eu estou preocupado em me afastar das pessoas que eu acho que são impuras, ou das pessoas que são malditas, ou das pessoas que não merecem o meu respeito. Né? Quando, na verdade, né, é justamente o oposto. Né, ide às encruzilhadas do caminho, ou seja, onde mais de um caminho se encontra. Né? E convidai para a festa todos que encontrar, todos, não é um ou outro, não é todo mundo. E os caras chamam os bons e os maus, mesmo aqueles que não são perfeitos seguidores, aqueles que não são obras prontas, né? Aqueles que estão muito mais, talvez, para pessoas que ainda lutem com os seus limites, com seus pecados, com suas dificuldades, que não tenham ainda a capacidade plena de seguir a Jesus, mas só de ter a disposição de seguir a Jesus, só de ter a disposição de ver Jesus no seu irmão, na sua irmã, eles já estão chamados ao reino. Eles já foram chamados ao banquete, mesmo não sendo ainda perfeitos, mesmo não sendo ainda exemplos, mesmo até ainda estando em realidades de pecado.
né? Quando diz a música, deixa nascer o amor, deixa fluir o amor. Isso. Boa intervenção, André. É por aí mesmo, né? Faz todo sentido. Deixa nascer o amor em você. Deixa esse amor fluir de você para o teu irmão, né? Deixa que o teu irmão que sofre, o teu irmão que está com dificuldade, que está em perigo, que está sofrendo, deixe que ele veja o amor em você e que você seja a fonte de amor para essa pessoa. De vez em quando você, eu quero ser fonte de perdão ao meu irmão. Não, não queira. Queira apenas ser fonte de amor. Basta isso. Você perdoa aquilo que te ofende. Não se preocupa com o que o outro foi. Se preocupa apenas em ajudar ao outro ao que ele será. Isso é o nosso grande compromisso. Jesus convida a todos, porque todos são filhos, não é isso? Todos nós podemos servi-lo, né? Exatamente, perfeito. Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Muito bem colocado, Fátima. É isso mesmo, né? Nós precisamos entender, né, que o chamado de Jesus é um chamado para todos, né? Cabe a nós ouvir o chamado. A palavra vocação quer dizer vocatio, quer dizer chamado. Nós somos chamados, cabe a nós aceitar. O rei mandou os seus empregados para as encruzilhadas. Olha, tem uma festa aí, coisa boa, comida do melhor, bebida à vontade, quem é que quer? Só ir lá. É claro que deve ter alguns que falam assim, não, isso aí deve ser trote. Não, ninguém é tão bom assim, não vou não. Querem me pegar. Não, esse negócio é encrenca. Não vou, não. Ou então até pior, eu ir lá com esse rei trata todo mundo bem, esse rei perdoa todo mundo. Não, esse rei é muito frouxo, não condenou fulano, não condenou fulana, fulano é pecador, né? Esse rei perdoa os pecadores. Não quero perto dele, não. Aí não tem jeito, né? Antes tarde, paz e bem. Nada, Marielo. Sempre que você chega, está uma hora boa. Né, pessoal? É isso que a gente precisa entender. Né? Que todos estão convidados. Que não há na palavra de Jesus, em momento algum, uma palavra de exclusão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separou homens e mulheres em pessoas do bem ou pessoas do mal. Pelo contrário. A todos ele quer que eles sejam seus filhos e suas filhas, ama-os como seus filhos e suas filhas. Cabe a nós também, para toda pessoa que encontrarmos no caminho, amá-la como pessoa. E só isso, amá-la. Amém. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, né? O que eu tinha para trazer para vocês hoje é isso, né? Essa noite, agora de noite, ontem de noite, eu fiquei sabendo que um diácono amigo meu, João Mauro, homem muito bom, homem muito, muito cuidadoso, infelizmente ele morreu, né? Eu sei que vocês são pessoas assim muito ocupadas, mas se vocês durante o dia de hoje puderem rezar um pouquinho pela família dele, pela paróquia dele, pela comunidade a quem ele servia, se vocês puderem fazer uma oração, eu agradeço, tá? Bernardo, e você não vai pedir para a gente rezar por ele, não, pessoal? Eu acho que se vocês rezarem pela família dele, pela comunidade dele, vocês já estão rezando por ele. Né? O diácono bom mesmo, ele precisa que vocês rezem pela família e pela comunidade dele. Né? Fátima, é difícil, eu sei que é chato. Né? Para nós, assim, né, a gente tem uma visão muito clara, né?
ele já está na festa. Para mim, eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Ele já está na festa, eu não tenho preocupação nenhuma com ele. Eu sinto tristeza mesmo pela família, né? Isso, agradeço sim. Agradeço que vocês façam uma oração por ele. É uma pessoa boa, né? Pior que nem era um homem velho, não. Acho que não estava, já está com 70 anos. Mas acontece, né? Não me perguntem exatamente por que ele morreu, porque eu não sei. Tá? Mas peço que vocês rezem por ele. Né? João Mauro. Maria Lúcia, João Mauro. Tá? É uma pessoa de valor, sabe? Serviu durante muito tempo na mesma comunidade, né? Isso também acho muito bom, sabe? Quando o diácono encontra uma comunidade onde ele pode agir, servir, cuidar, né? É algo que realiza muito a gente, né? Eu sou um homem feliz, porque eu não encontrei uma, encontrei várias, né? Inclusive a minha comunidade eclesial, que é aqui pelo Instagram, esse grupo de pessoas que está aí, frequenta o Instagram, frequenta o IGTV, frequenta o YouTube, né? Antes de eu me despedir de vocês, eu vou pedir que vocês deem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Lá vocês podem ver uma reflexão por escrito, né? Para que dele sobre o texto de hoje, o evangelho de hoje. Eu faço live, mas ele faz por escrito. Eu acho que é muito mais difícil fazer por escrito do que fazer live, né? Mas ele costuma fazer reflexões muito boas. Bom, pessoal, vou me despedir. Amanhã, 15h30, a gente está junto de novo. Combinado? Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do santo de hoje, São Bernardo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Dou um beijo, mozinho, assim, pode deixar, Carla. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã, 15h30, se Deus quiser. Tchau, tchau. Vai cair.